Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver essa questão do Enem PPL de 2022 que fala assim: os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia que, dependendo da sua composição, podem produzir diferentes substâncias. Por exemplo, numa queima completa, o hidrogênio se transforma em água e o carbono em CO2. O quadro apresenta as entalpias de combustão de alguns combustíveis na condição padrão. Visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com menor produção de CO2? Bom, aqui está falando de combustão completa dos hidrocarbonetos e também do carbono. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o seguinte: quando a gente tem uma combustão desses compostos, eu vou ter o combustível, que eu vou chamar aqui de X, que vai reagir com o O2 e vai se transformar em CO2 mais água, beleza? O que vai definir o número de mols de CO2 que vai ser produzido vai ser a quantidade de carbono existente dentro do combustível. Isso por causa do balanceamento mesmo. Vamos supor, se o meu combustível é o etino, eu tenho 2 mols de carbono no meu combustível. Então, eu vou precisar, para balancear, de 2 mols de CO2 sendo produzido. Se eu tenho propano, eu tenho 3 mols de carbono no combustível. Então, eu vou precisar de 3 mols sendo formado no produto, né, ali de CO2. E assim por diante. Então, o que vai definir a quantidade de mols de CO2 vai ser justamente a quantidade de mols de carbono no combustível. Se ele quer a maior quantidade de energia com a menor produção de CO2, eu posso pegar o número de CO2, de mols de CO2, e fixar, ou seja, achar a quantidade de calor em quilojoules para cada 1 mol de CO2. Quem tiver a maior quantidade de quilojoules por mol de CO2 vai ser o combustível que vai ser a minha resposta, que vai ter o menor impacto ambiental. Então, eu vou fazer isso daqui. Aqui no carbono eu só tenho um carbono mesmo, então vai ser menos 394 kJ por mol de CO2. Já no C2H2, como eu tenho 2 mols de carbono nesse combustível, eu tenho que pegar esses 1.300 kJ e dividir por 2. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter 650 kJ. 2.220 é a quantidade de energia liberada para queimar 1 mol de propano. E 1 mol de propano acaba formando 3 mols de CO2. Então, eu tenho que pegar esse 2.220 e dividir por 3. Isso aqui vai dar menos 740 kJ. No butano, eu pego esse calor de 2.878 e divido pela quantidade de carbonos que tem, que são 4 produzindo, então 4 mols de CO2. Isso aqui vai dar menos 719,5. E o octano vai produzir 8 mols de CO2. Então, eu pego 5.471 e divido por 8 mols de CO2. Isso dá menos 683. Então, aquele combustível que libera mais calor pela mesma quantidade de CO2 é o propano C3H8. Por isso, resposta letra